vamos continuar o nosso assunto, porque agora que começou a brilhar uma luzinha, mesmo para iluminar esta luz, nós temos que nos esforçar. Como assim? A luz precisa de iluminação? Aqui no Brasil, agora precisa. Porque ainda tem gente, claro que a maioria é da esquerda, mas tem gente que não toma partido, que não é da esquerda nem da direita, e que quer que tudo dê certo, para não fazer nada para que isso aconteça. E essas pessoas ainda estão dizendo, mas o Trump não tem o direito de interferir no nosso país. Ele é presidente de outro país. O cachaceiro até disse, né? Ele não é imperador do mundo, ele não manda nada. Aqui nós somos soberanos. Soberanos uma ova. Há anos, seu cachaceiro, que nós não somos soberanos e 99% por sua culpa, pelo seu ódio, pelo seu desejo de vingança, pelo seu amor ao dinheiro para si, para a sua família e seus amigos íntimos. Por isso que nós estamos nessa situação. Mas xingar você não adianta. Porque eu não sei se é senilidade, se é o vício, a indiferença. Aquilo que eu já disse antes, não sei. Só sei que você não presta. E você não pode continuar nos governando. E nós temos que lutar pelo impeachment, já. Impeachment do cachaceiro, impeachment do careca, que agora já está punido. Então as pessoas dizem, mas o Trump podia punir o ministro brasileiro. Ele não puniu o ministro brasileiro. Ele impediu os bancos e as instituições bancárias, financeiras, que tenham negócio com ele. Porque ele é um homem, é um ditador, não respeita os direitos humanos, vem há anos, e principalmente nos últimos 2 anos, vem torturando, com tortura, prisão, sem justa causa, sem julgamento justo, velhinhas, velhinhos, gente como eu, que sempre estive lá onde eles estavam, na hora que eles foram recolhidos, eu não estava, lembram, um braço quebrado, não podia ir, não me levaram, por conta disso, mas normalmente eu estaria lá. E que governo que eu estava querendo derrubar, a não ser pelo voto? Só isso. É isso que nós ensinamos sempre. Nós temos que mudar os governos. Nós acreditamos em democracia. E se o governo não está do nosso gosto, então nós podemos mudá-lo através do voto. Mas se o governo é um desgosto, é um atraso, é uma atuação premeditada, tudo pensado para nos destruir, porque para ele não faz diferença. Ele tem muito dinheiro, onde quer que ele esteja, até em Cuba, uma refeição, pôs a correr e apavorou o Bullis de café estragado. Sabe o que eu estou falando, né? Aquele deputado que foi a Cuba fazer turismo, foi no melhor restaurante e na hora de pagar a conta teve que fugir. Porque de tão caro que era. Mas mesmo assim, o que governa esse país, todos aqueles que estão no Supremo, como é que chegaram a essas fortunas, é outra coisa que a gente não sabe, mas que nós vamos descobrir logo, logo. Por exemplo, entre todas as riquezas que tem o Boca de Veludo, que é o Barroso, o Tendeu Mané, né? Eleição não se ganha, se toma. Esse aí, agora está os cabelos em pé, apavorado, porque entre tudo que ele pode perder com a lei Magnitsky, existe um apartamento nos Estados Unidos de 22 milhões. Preço, o valor. Onde é que ele tirou esse dinheiro, se ele não era rico antes, se ele trabalhava como advogado, era um bom advogado, quer dizer, mais safado do que bom, né? Porque haja vista o que ele fez com o Batiste, que era um assassino, um bandido, confesso hoje, que estava homiciado aqui no Brasil, e ele não permitiu, através do seu trabalho, que ele voltasse, fosse recambiado para o seu país para cumprir pena sob a alegação de que ele era inocente. Sendo que Batista chegou lá na Itália, a primeira coisa que ele fez foi dizer que assumia todos os delitos que ele realmente tinha praticado. Deixou o outro aqui com cara de taxa, mas e daí? Se ele já tinha dinheiro para comprar?
um apartamento de 22 milhões, não sei se foi com esse dinheiro, mas foi como juiz, foi como ministro, que ele conseguiu essa grana toda. Né? São pontos de interrogação que a gente tem que prestar atenção, tem que examinar. Mas por quê? Eles mandam em nós. Foram pagos por nós para nos destruir. É assim que está a política neste momento no Brasil. E ela é no judiciário, ela é no Congresso, e ela é em todo o país, até em muitos empresários que se beneficiam e, por conta disso, também não estão nem aí pela grana que tem. Para onde eles forem, eles irão bem, estarão bem, terão dinheiro para gastar. A não ser que tenham sido atingidos pela lei Magnitsky, que não é uma lei que pune pessoalmente, diretamente. Não vem um presidente de fora para punir alguém, alta autoridade, uma das maiores autoridades da nação, aqui dentro do Brasil. Não, ele acionou, colocou o nome dessa pessoa no sistema bancário. O crime foi cometido lá, só falando nos direitos humanos, porque ele puniu, e isso sim é ilegal, e ele como sinistro, como advogado de bandidagem também, deve saber que isso não é possível, porque isso é o mínimo que um advogado pode saber. Não pode mandar por e-mail um mandato de prisão, uma multa para um outro país, sem usar os meios adequados para ter uma resposta consequente. Não, eu sou o cara. Então mandou um e-mail, vai lá aqui, ó, cumpram isso porque eu estou mandando. Só que não. É um país que tem leis. E ele violou essas leis. E violou de outras formas também. A violência dele foi cometida contra a legislação, a primeira emenda da Constituição americana, que eu tenho a impressão que depois da Bíblia é a coisa que eles mais respeitam nos Estados Unidos, a primeira emenda da Constituição deles, que é muito, não é uma colcha de retalhos, não foi feita há pouco tempo, não foi sendo construída de acordo com o governante, enfim, é uma Constituição séria e respeitada. Tanto quanto outras constituições que existem no mundo. A Inglaterra, por exemplo, a Constituição é medieval e tem pouquíssimos artigos e todos são cumpridos à risca. Nós aqui temos um livro dificílimo de ler, incompreensível para a maioria, com muitos artigos, mas que também não é por isso que ele é mais importante. Ele está no lixo. Eles estão pisoteando, sapateando, cuspindo, como fizeram já com a nossa bandeira. Isso não no nosso imaginário. Isso a gente viu nas ruas, nos palcos, artistas, pessoas do povo, tocando fogo na bandeira, tocando fogo, pisoteando e cuspindo e outras coisas piores na nossa bandeira, no palco de teatros, ou nos palcos da rua, ou das ruas. Vocês entendam? Pro lado que a gente olha, a gente vê horror. Pro lado que a gente olha, a gente vê tudo desabado, tudo estragado, tudo ruído, tal quanto está a entrada de Porto Alegre, né? Agora, falar em estragos, me lembrei também de uma pontada de dor no coração, que é uma vergonha a gente chegar em Porto Alegre pela estrada. É um horror. A gente, quando chega assim na metade da Castelo Branco, já começa a ver uma derrocada, uma cidade perdida, caída, os prédios de entrada, todos eles pichados, e fora isso, caindo, desabando. E quando a gente passa da elevada, depois que desce na rodoviária e passa, continua vendo aquele horror nos prédios. E quem for direto à Cidade Baixa, então, continua navegando na imundície, no desprezo, na falta de respeito que a cidadania, ou que os cidadãos de Porto Alegre têm para com a sua linda, leal e valerosa capital que é Porto Alegre. Mas voltando, vocês vejam, né?
Tá na M. Esse é o retrato do Brasil piorado. Porque nós vemos, assim, pessoas que enriqueceram estupidamente, brutalmente, como a gente vai sabendo aos poucos, como também o outro, Boca Fofa, né, que é tão cúmplice quanto os outros 8 cúmplices do Xandão. Ele está sendo investigado e possivelmente será processado em Portugal, porque ele foi a Portugal fazer o mesmo que ele faz aqui. Ou ainda, fazer mais do que ele faz aqui. Leva o fruto do seu roubo, leva o fruto dos seus congressos, né, toda aquela parafernália que ele move no seu entorno para ser um jurista brasileiro, um ministro, bem-sucedido no exterior. Ele foi lá. Não que os portugueses sejam santos, não cometam crimes, mas foi desovar em Portugal a imundície criminal provocada por ele. E Portugal, alertado pelo que está acontecendo no Brasil, evidentemente que está tomando também as suas providências. E agirá. Mas Portugal não pode agir contra o Brasil, além do que já agiu no passado. Pode sim, porque ele estará agindo em seu território. Porque ele pega dinheiro roubado daqui, dinheiro que ele tirou do suor, do sangue, da saúde, da segurança, da educação dos brasileiros e levou para Portugal. E lá ele é o tal. Como aqui também é. Mas hoje eles são os tais que não podem sair à rua, não podem ir a um restaurante. Ironicamente, eles que não têm o menor respeito pela liberdade dos outros, eles, olha só como a lei do retorno é perfeita, como a justiça divina existe. Não precisa Deus nem se preocupar, ela existe, ela é, e acontece. Eles não respeitam nada, na dica de nada, da liberdade dos outros. Os outros são os outros. Riscou com um batom a frase que um desses infames disse no estrangeiro, bem alto e bom tom, para o mundo ouvir, e o mundo ouviu, perdeu uma, né? Esse cara aí, hoje está completamente um homem milionário, bilionário, talvez trilionário, às nossas custas, sem sentir a menor vergonha, a menor peso de ter espolhado um povo a vida inteira, com mentiras, com enganos e com crimes todinhos contidos no nosso Código Penal, que hoje só existe para punir a direita. Para a esquerda, absolutamente nenhuma punição. Por exemplo, vocês vejam o caso do INSS. Agora os deputados estão começando, né, uma CPI, agora, quase 2, 3 meses depois que o escândalo estourou. E sabem por que estão fazendo isso? Agora? Porque o ano que vem tem eleição. E porque eles estão vendo que a rosca está apertando. E que eles estão ficando um tanto quanto sem saída. Mas como eles ainda têm o pulo do gato, que é a eleição, e como vocês aí, são trouxas, indiferentes, insensíveis, não ligam para a eleição, não ligam para a política, vão voltar ou voltarão a elegê-los novamente. Isso é que dói. Isso é que dói em quem tem consciência, em que luta para que vocês, brasileiros, vivam num país melhor. E como disse ontem, alguém que agora não me ocorre, nós, infelizmente, somos poucos. E disse tudo. Eu vivo dizendo para vocês, agora nós estamos crescendo. Mas crescendo assim, tipo aquela brincadeira infantil. Mamãe, posso ir? Passo de formiguinha ou passo de elefante? Nós estamos pedindo permissão ainda desses canalhas, que não tem nada a ver com maternidade, para a gente avançar milimetricamente, como na brincadeira de criança. Então, é por isso que vem a indignidade. É por isso que, às vezes, eu estou falando com vocês e estou empolgada no raciocínio, de repente me ocorre outra coisa e eu não quero deixar passar, não quero esquecer e trago, mas vocês me entendem, né? Vocês sabem que eu sou uma patriota, eu sou voluntária nessa causa. Quando alguns amigos querem me ajudar, me ajudam. Mas por livre e espontânea vontade, ninguém me paga oficialmente, eu não recebo
um centavo oficial para fazer o que eu faço todos os dias da minha vida. E madrugada dentro também. Expondo, inclusive, a minha saúde em risco. Muitas e muitas vezes. Mas não sou melhor que ninguém. Eu só talvez tenha os olhos mais abertos. Talvez eu tenha mais empatia que a maioria das pessoas. Porque eu privilegio o todo antes de privilegiar a mim mesmo. Não é demagogia. Não estou falando isso para me exibir. Então, eu vou fazer 80 anos daqui a 2 meses. 2, 3, novembro. Então, eu não vou concorrer a cargo eletivo nenhum. Deus não me castigue, eu não pretendo. Já cumpri essa obrigação com a minha nação e vi que não deu certo, porque eu era do tipo de candidata, em primeiro lugar, que não gastava dinheiro, porque não tinha, em segundo lugar, se tivesse, não gastaria, porque voto não se compra. Voto se conquista. Se conquista com a verdade, com a lealdade, com a seriedade, com a sinceridade. E tinha pessoa me perguntava, e isso aconteceu muitas vezes, eu voto na senhora, o que você vai me dar? Nada, além do meu trabalho. É para isso que tu está me elegendo. Para que eu vá lá te representar e faça o teu trabalho. Para evitar que esse povo, você, que está em mim, seja espoliado, seja mentido, seja roubado, seja lesado. Como é todos os dias. E como isso está no imaginário, veja bem, está no subconsciente de todo político honesto que ainda tem nesse país. E nós temos que reconhecer que temos alguns senadores, temos um pouquinho mais de deputados e que estão lá assim, ó, um já preso, né, que é o Daniel Silveira, que é o mártir de toda essa situação. O segundo mais perseguido, no meu entender, é o... Como é que é o nome dele? O senador Duval do Espírito Santo. É uma pessoa também que eu admiro muito. Ele é um lutador, um baita lutador, e temos que ter a certeza, a convicção, que quando ele chegar no ano que vem, se for candidato, não sei se parece que sim, e disser tudo que ele fez por nós, o eleitorado dele do Espírito Santo já sabe que é verdade. Sabe que esse homem dormiu no chão do Congresso. Sabe que ele teve seu salário, seus subsídios, dele, da sua mulher, tudo cortado. Tiraram dele toda a chance de sobreviver, de viver. E ele então teve que arranjar meios de sobreviver, apesar do Alexandre de Moraes. Então a gente percebe, com tristeza até, a mágoa, o ódio até, que esse homem tem de quem o torturou, de quem o traiu, quem desrespeitou todos os seus milhões de eleitores, porque um senador é um senador que seja um milhão de votos. Então a gente vê que esse homem passou por isso, não era um Zé Ninguém, não era um maluco qualquer, um homem que tem um comprometimento, um passado comprometido com a segurança, não só do Brasil, mas do planeta, porque ele pertenceu aos altos escalões de segurança dos Estados Unidos, profissionalmente, antes de ser senador. Então ele conhece as entranhas e conhece do bem e do mal. E ele teve apoio do bem, graças a Deus, porque ele é um homem que, assim como ele, existem outros na mesma corporação que ele frequentou nos Estados Unidos, na defesa de quem? Da humanidade. Não é exagero dizer isso. Porque os Estados Unidos defendem a si, a outros países e ao mundo. Hoje, por exemplo, ele é o guardião da direita ocidental. E por que não dizer da direita mundial? Então, todos os países que estão se começando a crescer, alguns já começaram há bastante tempo, mostrando as unhas, se transformando em ditaduras de esquerda, todos esses países têm sido combatidos todos esses anos, inclusive o Brasil. Só que em alguns lugares, e de algumas maneiras, ele não pode interferir. Ah, mas aqui no Brasil ele interferiu, porque ele taxou, porque ele aplicou a Magnitsky no Xandão. Só que na Venezuela e em outras ditaduras, ele também fez isso. Também fez isso. Só que não, eles não botaram no jornal, porque a imprensa nesses países não existe. E a pouca que existe é corrupta e é vendida. Como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos, assim, muitos jornalistas, e até nem são jornalistas,
mas divulgando as verdades verdadeiras, o câncer que é essa nação. Porque a imprensa livre, essa está no bolso, no cofre da esquerda que domina o Brasil, e que não é nada mais, nada menos do que uma facção criminosa. Não estou usando isso como figura de expressão. Não. Esse, que é o ditador do Brasil, uma das últimas profissões que ele teve, funções que ele teve na vida, foi advogar para uma facção criminosa. Não é segredo para ninguém. Então, eles pediram a presença dele no Supremo. Pediram. Está gravado para sempre, para a eternidade, em fotos e em filmes que existem na internet. Então, pediram e levaram. E vocês sabem, não é que qualquer um desse governo entra sem escolta, sem segurança, em qualquer morro brasileiro, lá onde estão as facções. Ou a facção. Mas só mais uma. Então, para eles, tudo é possível, até no meio da bandidagem. Agora, o cidadão de bem que sai na rua com um telefone e é roubado desse telefone, já veio o mais alto mandatário da nação e disse: isso não é crime. Isso foi só para tomar uma cervejinha. Muitas vezes, aquela pessoa que perdeu o telefone não pagou ainda a primeira prestação. Muitas e muitas vezes. Hoje eu estou fazendo um saladão, né? Um saladão. Porque amanhã é sábado, não terá o programa, mas eu preciso desesperadamente que vocês linkem nesses fragmentos que eu lanço aí e pensem assim, ó, qual é a possibilidade, qual é o meio adequado que vocês têm para nos livrar de tudo isso. Não adianta dizer, não tem nada com isso. Tem tudo a ver com isso. Então, não sejam nisso na próxima vez. Pense, a menos que você seja desonesto e tão corrupto quanto o seu candidato, porque ele vai estar ali pagando para votar nele, aí com esses eu não quero conversa. Porque esses não e não ouvirão nunca. Se aqueles que já não estão sendo comprados pelo dinheiro vivo, ou por empregos, ou por outras vantagens, se esses aí também já não estão muito entusiasmados em tomar parte, eu não vou fazer nada, não tenho nada para estragar, e eu só faço isso todo o tempo. Você fez, você fez, você fez. Ontem uma menina reclamando da situação da Caixa Econômica, falando, é uma bagunça, um horror isso aqui. Aí eu disse para ela, não vou dizer da onde, né? Aí eu disse para ela assim, não tem o que fazer. Eu disse, tem. E ela disse, o quê? Eu disse, vota bem na próxima eleição, vê se não vota em cachaceiro, vê se não vota em ladrão, corrupto, sem vergonha. E ela disse, mas eu nem votei. Não sei se votou ou não votou, mas ela levou um susto. Porque as pessoas se assustam quando são colocadas frente a frente com a verdade. Dói também ter que falar. Quando a Jussara enche a boca para dizer assim, são os incompetentes, são os ladrões. Em primeiro lugar, são ladrões, a maioria do povo diz que todos são ladrões. E eu, com o conhecimento que eu tenho das pessoas e de certos mecanismos aí, eu tenho certeza que nem todos os políticos com mandato são ladrões. Tenho certeza. Conheço muitos que são honestos, que estão se quebrando, como esse político que eu acabei de citar, como esses que todos os dias são ameaçados de serem presos, de perderem mandato, tipo o Nicolas, tipo nossos deputados gaúchos, valorosos. Não são todos também, mas nós temos o nosso futuro, né, candidato a candidato, que não está dizendo que é candidato ainda, não houve a convenção. Tudo isso é balela, mas a gente tem que cumprir. Isso aí é a liturgia. Então, o Zucco, que já está no seu segundo mandato, não, no seu primeiro federal, e já no estadual demonstrou a que veio. Por que ele luta? Como é que ele luta? E ao lado de quem que ele está? Diga-me com quem andas e te direi quem és. E tem o Marcon, e tem o Van Hatten, que é candidato ao Senado. Agora, um candidato assim você pode votar tranquilamente. Você está vendo todo dia ele se expor com coragem, com inteligência, com brilho. Então, eu não posso dizer que todos, e tem muitos mais que eu poderia ser, não muitos, mas tem outros, um pouco mais de 10, um pouco mais de 20, quem sabe, que eu poderia dizer a mesma coisa.
Vamos parar em 20, né? Para não ficarmos tão aviltados com essa minoria esmagadora. Temos minoria esmagadora, gostaram? De parlamentares incompetentes, inconsequentes, irresponsáveis e safados. E eu estou por aqui com essa cambada de senadores, esquerda, centro, direita, que foram aos Estados Unidos, saíram daqui como quem vai assim, vou passar um fim de semana na praia, tem que morar em Porto Alegre, ou qualquer lugar do estado, vão arrumar as malas e vão para a praia. E vem para a praia. Não consultaram como é que estará o tempo, não sabe se vai chover ou não, mas vieram. Chegaram aqui, pegaram um tempo muito ruim, muito feio, chuvoso, e tá, onde já descrito em toda a meteorologia divulgada, tanto em alguns jornais, que ainda existe, quanto na internet. Assim eles fizeram. Vamos para os Estados Unidos resolver esse problema da taxação? Vamos lá, aí, gurizada, vamos compor aqui vamos aqui, só temos peso. Vamos para os Estados Unidos, vamos lá conversar, vamos dialogar, vamos ver se o presidente nos recebe, e blá, blá, blá. E já trouxeram na agenda deles, não no inconsciente, mas no consciente deles, com quem que eles iam dar o carteiraço em Trump. Imaginem quem? O Obama. Gente, o Obama que está começando a responder, está começando a surgir a canalice, a roubalheira, né, a falta de vergonha. Tudo que fizeram no Brasil para o Bolsonaro, ele patrocinou, fez nos Estados Unidos contra o Trump. Aí esses imbecis, esses senadores, o Obama é o cara. É com o Obama que nós vamos derrubar essa muralha. Chegaram lá. No aeroporto, já tomaram conhecimento, já ficaram sabendo que lá, tal como aqui, estavam em recesso parlamentar. Lá o recesso de verão e aqui o recesso de inverno. Cara! Tá tudo fechado. Imagina as caras de bunda deles. E agora? Então vamos fazer reunião. A mesma reunião que eles podiam ter feito no Brasil, foram fazer nos Estados Unidos. Até apareceram, tem fotos deles, navegando pela internet. Um deles, que é bem de direita, ou pelo menos se diz, de bermuda. Então o cara, o senador, né, vagabundo, sai do Brasil, não consulta, com o nosso dinheiro. Nós pagamos mais de 500 mil, eles gastaram nessa empreitada. Nem sei se já votaram. Acho que sim, porque agora está amanhã, não, dia 1º é. Amanhã, não, dia 2. Hoje está abrindo o Congresso, então já estão aí de volta. Porque para nós azar, porque para nós eles não fazem diferença. Lá eles não só, está todo mundo em recesso, até o presidente está viajando, está visitando outros países. Então já que a gente está aqui, né, vamos aproveitar, vamos ampliar, vamos ver filmes que ainda nem entraram, não chegaram no Brasil. Vamos fazer umas comprinhas. Oba! Comprinha, bermudinha tá bom para fazer as compras? Tá, imagina, é verão, que pode. E se foram as compras, no mínimo, gente. Mas como é que eles saíram daqui nesse nível de desinformação? Para fazer nada, para passear, para correr o risco, né? Que se houvesse, né, de repente a lei do retorno fosse aplicada naquele momento, e o avião com eles todos poderia cair, né? Quem sabe? Mas arriscaram a isso. Graças a Deus, não caiu, não houve mortos, não feridos. Só nós, mais quase mortos, mais feridos, mais torturados, com a desfaçatez, com a falta de bom senso, com a falta de vergonha, com a falta de caráter desses caras que são senadores da República, que têm salário altíssimo, que têm penduricalhos maiores ainda, e que bate no peito, se orgulham e são senadores. E quando chegam aqui na terrinha, tu puxa saco, senador, abracinho, não sei o quê. Me poupe. Por favor, que um deles não fosse. Não, aqui no Rio Grande do Sul não temos. Temos um, mas não estava nessa pataquada aí. Você sabe quem é. Um que infiel às nossas ideias, aos nossos ideais, infiel ao nosso presidente, do qual foi vice, cujo nome
eu me repugno, porque já votei nele, já trabalhei por ele, já fundei o partido dele aqui na minha cidade, mesmo não sendo meu partido, para que ele tivesse um partido de apoio aqui. Fiz todas essas coisas. Eu nunca digo que só faço coisas certas, eu faço muitas coisas certas, inclusive em política. Nunca para prejudicar, mas cometendo atos que acabam prejudicando. Por isso que eu sou tão revoltada. Por isso que eu quero que os meus amores, que vocês são diferentes, quem já está posicionado, não. Esquerda, direita, o centro, tudo bem. Tudo bem, não. Mas tá, é um direito que vocês têm. Mas quem tem indeciso, quem tem conformado, não sabe o que fazer, quem esqueceu quem já votou, quem votou em vereador agora no ano passado, quem já esqueceu quem votou para deputado, estadual e federal, e até para senador. Né? Essas pessoas que eu pretendo tocar. Essas que eu pretendo despertar para uma realidade de um novo país. Agora vamos falar um pouquinho, antes do nosso final, vamos falar sobre a taxação. Outra inverdade, outra mentira que a esquerda está divulgando. Ele está punindo os brasileiros indiretamente. O presidente dos Estados Unidos está nos punindo como país. Como um país que vai à China, assim, de viva voz, através da presidente em exercício. Vamos combinar, né? Não sei nem que tipo de chinelona ela é, mas ela é quem está em exercício na presidência. Temos que ver isso. O ovo, cabeça de ovo lá no Supremo. E ela ali, dói muito dizer isso, ali no Palácio. Ela verbalizou. Nós ouvimos ela dizer. E depois caiu o Brasil inteiro em cima dela, e outra parte do mundo também. Aí o cachaceiro disse, fui eu que pedi para ela dizer isso. Então, eles foram à China, pedir para a China ensiná-los a acabar com a mídia, cortar a internet no Brasil. Foram lá, pediram de viva voz. E aí, seu cara de pau? E aí você que votou fez o L? Aí você que curte o cachaceiro e ainda chama de painho? E eles foram, na maior ditadura do mundo, pedir para que eles fizessem uma intervenção aqui, ajudando com seu conhecimento, isso tudo foi dito, para eles aplicarem fim da internet livre no Brasil. Então, vocês vejam, isso aí, isso é lesa pátria. Eles estão apoiando, por exemplo, na guerra entre o Irã e Israel, que eles pretendiam outra coisa, com urânio brasileiro enriquecido, porque saiu do Brasil sem que ninguém tomasse conhecimento, nada oficial, tudo por baixo dos panos, ou quer dizer, por baixo d'água. Nosso urânio foi lá enriquecer para fazerem uma bomba atômica para destruir Israel e quem mais eles pretendessem destruir no mundo, porque para eles, quem não é da religião deles, que não é xiita, que não é terrorista que nem eles, não vale nada. Nem criança dentro do ventre da mãe, nem a maternidade eles respeitam. Quem tem qualquer religião que não seja deles, quem pensa, enfim, quem não é deles, quem não é terrorista, quem não é islâmico xiita, eles matam, eles fazem. A internet está cheia de filmezinhos assim. Ah, não são feitos. Não são. Porque nós já vimos no passado, na época das duas torres, como é que foram as punições violentíssimas lá, Irã, Iraque, em todos esses países, contra aqueles que eles imaginavam que estariam perseguindo Bin Laden, que eles imaginavam que estavam se posicionando contra a atitude deles de terem derrubado as duas torres, matado milhares de pessoas, enfim. A gente via aquelas filas de homens, mulheres, jovenzinhos, tudo ali, e eles atirando nessas pessoas ao vivo e mandando, não fazem isso para se esconder, mandando isso para o mundo ver como eles são mauzões, como eles punem os inimigos, como eles não têm nenhum respeito à vida. Vocês acham que eles vão ter empatia com o Brasil? Estão destruindo a Inglaterra, a França. Houve anos em que a Avenida Champs-Élysées, a mais chique do mundo,
a mais glamourizada, a mais falada, cantada em prosa e versos, diz que tem livros, virou um acampamento que nem esses de... Nem o SMT, porque isso é mais organizado, e nem os nossos acampamentos de protesto contra esse governo corrupto, contra o que fizeram nas nossas eleições. Na verdade, tudo limpo e ordenado. Lá eram como na Cracolândia, um exemplo mais fiel para vocês. Era de cabo a rabo, a Champs-Élysées daquele jeito. Trouxas, pessoas, e ali se transformou um corredor para estupros das mulheres que passavam por ali e nos arredores. Isso durou anos. Então, eles chegam, eles são a própria reedição de Átila, o rei dos Hunos, um povo da antiguidade que o Átila diziam que ele era como sal, onde os pés dele pisava, nada mais nascia. E assim que estamos sendo governados agora no Brasil. Me ocorreu essa figura que nunca tinha me ocorrido. Nós temos Átilas nos poderes do Brasil. Então, é ou não é sua responsabilidade de pegar uma vassoura e sair varrendo essa imundície? Só que a vassoura é simbólica, né? Você vai convencer as pessoas, vai conversar com as pessoas. Se elas disserem, não quero, pronto, acabou. Eu gosto do cachaceiro. Eu gosto do Partido das Trevas. Tudo bem. Fala tudo que a antiga musa canta. Não. Você é livre? Você é livre para ser estadista. Mas tem gente que diz, não sei, não faço política. Não conheço nem por isso. Eu nunca fui um comício. Está na hora de começar a conhecer. Não por eles, mas por ti. Pelo teu dever de construir para ti, tua família e para os teus patriotas, um país melhor. Pelo que eu estou vendo, estamos chegando aqui no final do meu tempo, nessa sexta-feira, que foi uma semana de maravilha, de acontecimentos maravilhosos, como foi a aplicação da Lei Magnitsky no Cabeça de Ovo, e outros estarão por vir. E voltando à questão do tarifácio, antes de encerrar, o tarifácio é um país punindo outro país por suas atitudes. Então, vale dizer, é um presidente atacando um outro presidente que não quer conversa, que está sempre dizendo bravatas, dizendo besteiras, comendo jabuticaba. Ai, quem come jabuticaba de manhã não fica de mau humor. Ah, seu chinelão, vai se enxergar. Respeite o nosso povo. Respeite esse povo inteligente, trabalhador, que é espolhado todos os dias, desde o mais pobre até o mais rico. Aqui a regra passa geral, né? Todos nós estamos sendo prejudicados e todos nós teremos julgados no fundo de um buraco muito escuro, se você, meu amado, minha amada, não acordar, não cerrar fileiras ao nosso lado. Vamos limpar esse país. Vamos começar, nunca é tarde, aqui e agora que não começou ainda. Eu desejo para todos um bom fim de semana, muita paz, muito amor, muita tranquilidade, muita reflexão. Se informem mais, pesquisem. Hoje não precisa ir numa biblioteca pesquisar, você pesquisa na sua mão. Faça isso por amor. Faça isso pelo mesmo amor que nós fazemos por todos. Que eu faço por vocês, por quê? Vocês estão tão cansados de saber, né? Que eu amo vocês. Bom fim de semana, na paz de Deus, paz do Senhor, e até segunda-feira, se Deus quiser, com notícias muito boas.